Eurípides Dias Lopes. Irmãos amados, vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de... Obrigado, pastor. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu convido toda a igreja para ler comigo esse verso. Vamos juntos? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Eu quero falar hoje, nesta manhã, sobre batismo com fogo. Dr. Edwin Orr, uma das maiores autoridades no mundo sobre a questão do avivamento, esteve no Brasil, percorrendo a nação brasileira, pregando sobre avivamento no centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil. E certa feita, ele estava numa cruzada, em praça pública, muita gente ali reunida, e ele fez algo inusitado e muito estranho. Ele chamou 2 pastores ao palanque onde estava preparado para ele pregar. 2 pastores, um aspersionista, que batizava por aspersão, e outro pastor imersionista, que batizava por imersão. E diante da multidão, ele perguntou para os 2: qual de vocês usa mais água no batismo? Foi uma pergunta constrangedora, diremos nós inoportuna. Mas antes que o constrangimento se instalasse, ele disse: não importa a quantidade de água que você usa no batismo, a língua continua seca. É preciso o batismo com fogo, porque o fogo queima por dentro. Meus amados, este texto que nós acabamos de ler não tem consenso pleno em todo o universo evangélico. Alguns estudiosos pensam que João Batista está tratando aqui de 2 tipos de batismos diferentes e opostos, um de graça e outro de juízo. Entretanto, nós não entendemos assim. Entendemos que batismo com o Espírito e batismo com fogo são análogos e complementares. Notem vocês que o texto diz: ele vos batizará. Quem batiza é Jesus. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Portanto, aqueles que estão recebendo o batismo, e ele está se referindo àquela multidão que está ali, que haveria de crer, as mesmas pessoas receberiam ambos os batismos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, a mesma pessoa recebe ambos. Então são análogos e complementares. Mas ainda mais, vocês podem perceber que a expressão que está lá no grego e aqui na língua portuguesa, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e não ou com fogo, porque se fosse oposto e contraditório, não faria sentido estar escrito isto. Ele vos batizará não com o Espírito ou com fogo, mas ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Pensa desta maneira, que são análogos e complementares, João Calvino, o grande reformador do século XVI. Da mesma forma pensa Robertson, também pensa igualmente J. Carson, William Hendrickson, Matthew Henry, R.C. Sproul, John Stott, Mark Lloyd Jones
E o missionário pioneiro da Igreja Presbiteriana do Brasil, Ashbel Green Simonton, que no seu diário, termina o diário pedindo a Deus um batismo de fogo. Vale destacar, meus amados irmãos, que Deus se revelou ao seu povo usando a figura do fogo. Por exemplo, ele apareceu a Moisés numa sarça que ardia e não se consumia no Sinai. Deus guiava o seu povo pelo deserto à noite por uma coluna de fogo. Deus desceu sobre o Sinai em fogo. O aspecto da glória do Senhor era como fogo. O Senhor respondeu a Elias lá no Carmelo com fogo. Desceu fogo do céu quando Salomão consagrou o templo de Jerusalém. Isaías orou para que Deus descesse e se manifestasse como quando o fogo inflama os gravetos. A Bíblia diz que Deus é um muro de fogo ao redor do seu povo. Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. A Bíblia diz que o nosso Deus é fogo, que o seu trono é fogo, que a sua palavra é fogo, que Jesus batiza com fogo, e o Espírito Santo desceu no Pentecostes, línguas como de fogo, pousando uma sobre cada um deles. Então, à luz desta analogia, eu gostaria de pegar este símbolo do Espírito, que o fogo é símbolo do Espírito, para tirar aqui 4 analogias para o nosso enlevo nesta noite. Em primeiro lugar, o fogo ilumina. Você vê em João 8,12, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Aquele que é batizado com fogo não anda em trevas. A sua vida não está na escuridão. Ele não está mais prisioneiro do império das trevas. Ele foi liberto. Ele anda na luz. A vida dele não tem mais nada escondido nas sombras, não tem nada mais empurrado para debaixo do tapete. Ele quer andar na luz, ele anseia pela luz, ele anseia por santidade, ele quer viver na presença de Deus, numa novidade de vida. Em outras palavras, meus amados irmãos, aquele que é batizado com fogo, ele não segue a Jesus de longe, ele não se esgueira nas sombras do pecado para se acomodar e se esconder da presença do Deus eterno. Mas em segundo lugar, queria que vocês olhassem comigo de forma muito breve, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 6, porque aí há uma outra coisa que eu quero destacar. Está escrito assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se batismo com fogo trata de iluminação, que quem anda na luz está iluminado, essa pessoa tem comunhão com Deus. Não é possível ser batizado com fogo e não ansiar viver na presença de Deus, desejar Deus, ter comunhão com Deus, ter fome de Deus, ter sede de Deus ser a maior atração e anseio e anelo da sua alma. Porque está escrito aqui, que se você tem comunhão com Deus, você anda na luz e não nas trevas. A grande pergunta é: o que dá prazer ao nosso coração? Quem é o amado da nossa alma? A quem desejamos mais do que o ar que respiramos? Quem é absolutamente necessário para nós? É essa presença de Deus. Quem é batizado com fogo tem comunhão com Deus. Mas veja você, ainda nesse texto, agora no versículo 7, porque há algo aí que merece ser destacado. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem é batizado com fogo, não apenas anda na luz, não apenas tem comunhão com seus irmãos, mas quem anda na luz, tem comunhão uns com os outros. Meus irmãos, um dos grandes entraves para o avivamento, uma das grandes barreiras que retém as chuvas do avivamento, são relacionamentos estremecidos
na igreja: mágoas, ressentimentos, amarguras, ranços, divisões, intrigas, partidos, querelas, disputas. Um dos pregadores mais conhecidos do Brasil, percorrendo a nação brasileira há algumas décadas, disse que o pecado que ele mais encontrou na igreja evangélica brasileira foi o pecado da mágoa. As pessoas se reúnem no mesmo santuário, as pessoas cantam no mesmo coral, no mesmo conjunto, se assentam ao redor da mesma ceia do Senhor, mas tem pendências, tem feridas, tem coisas que precisam ser corrigidas, acertadas, precisam se reconciliar. Eu estive em São Paulo certa feita, pastor Erival, e me hospedei na casa de um pastor. Eu ia pregar na igreja que ele era pastor. Ele era um grande evangelista, e ele estava muito frustrado, porque ele estava ali já há 2 anos, e não tinha visto conversões ainda, e conversávamos aquela noite, orando sobre isso. Isso era 1993, e naquele dia nós fomos para a igreja, e eu preguei esse sermão em 1993, e nunca mais preguei, estou pregando hoje de novo. Quando eu terminei de pregar, alguma coisa estranha aconteceu. Estávamos orando, olhos todos fechados, quando um ruído aconteceu no templo. 2 mulheres, líderes da igreja, uma sentada atrás, outra sentada à frente. Elas se entreolharam e correram uma na direção da outra, e se abraçaram e choraram convulsivamente. Elas estavam brigadas, se tratavam como inimigas dentro da própria igreja. No culto da noite, era um culto evangelístico, nós tivemos 10 decisões por Cristo, e Deus começou a visitar aquela igreja. Onde tem mágoas, irmãos, nós retemos as chuvas do avivamento. É preciso perdão, é preciso cura, é preciso restauração. Quando Ellen Stigin estava pregando sobre avivamento lá na missão Quacisabanto, lendo aquele texto de Mateus: se você, ao trouxer a tua oferta ao altar, te lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai lá, reconcilia com ele, depois vem e faz a sua oferta. E ele começou a pregar sobre esse texto, e de repente o auditório foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, e ele não entendeu bem. É que as pessoas estavam com tanta pressa para obedecer a palavra e acertar a vida uns com os outros, que não suportaram sequer terminar o culto para ir resolver o problema. Nós precisamos, irmãos, de um batismo com fogo, para que haja perdão no meio do povo de Deus, para que haja cura dos relacionamentos no meio do povo de Deus. Quando Jonathan Goforth orava por avivamento na China, e não via resultados, ele lia uma obra de um avivalista, e a obra dizia o seguinte: a não ser que você obedeça os princípios de Deus sobre o assunto, você não vai ter eficácia na sua oração por pedido de avivamento. E um dos critérios que Deus exige em tempos de avivamento é arrependimento, é confissão de pecados, é perdão, é reconciliação. E então Deus revelou, mostrou para ele o seguinte: que tinha uma pessoa que falava muito mal dele, e ele estava muito chateado, muito magoado, muito ferido com essa pessoa. E o Espírito de Deus o constrangiu a ir lá, pedir perdão, confessar, resolver o problema, se reconciliar. E então um avivamento chegou onde ele estava, que se espalhou pela China, chegou até a Coreia, e Deus fez coisas extraordinárias através de Jonathan Goforth, porque um princípio precisava ser obedecido lá na cidade de Xangai, e foi isso que ele fez. Se nós queremos um avivamento, irmãos, precisamos deste batismo de fogo, que nos faz andar na luz, ter comunhão com Deus, ter comunhão uns com os outros. Mas me permita pegar o símbolo do fogo e pensar numa outra ideia. O fogo não só ilumina, o fogo purifica. Fogo purifica. E quando você olha, às vezes a sua vida, a minha vida, a nossa vida, pode estar parecendo muito mais um poço de Isaac. Isaac cavava os poços, ali tinha água boa, mas vinham os filisteus e entupiam esses poços, jogavam entulho nesses poços,
e a água não jorrava. Às vezes, meus amados irmãos, há pecados na nossa vida, enraizados, sedimentados, escondidos, ou aqueles que nós já nem sentimos mais nenhuma culpa, já passou a ser coisa normal, natural. Em tempos de avivamento, amados, coisas corriqueiras, coisas que parecia que passava batido, começa a incomodar, e então tem aquilo que nós chamaríamos de agonia do arrependimento, e as pessoas começam a trazer isso à tona, o Espírito de Deus começa a lembrar coisas que você fazia e achava que não tinha nada a ver, e de repente aquilo começa a incomodar, e vem então um tempo de quebrantamento, de choro pelo pecado, de confissão de pecado e de restauração. Se os entulhos dos filisteus estiverem na nossa vida, os rios de água viva que promete a palavra de Deus, não haverão de fluir. Eu li certa feita de um querido irmão que foi se hospedar numa cidade aqui do interior de Minas, uma cidade bucólica, bonita, Campo Verde, e quando chegou na vilazinha, cidadezinha, faltou água, e foi um pânico, porque faltou água um dia, 2 dias, e as pessoas começaram a ficar desesperadas. Quando foram verificar, tinha um rato encalhado no tubo que levava a água para a caixa central, um rato encalhado, rato morto encalhado. Às vezes, meus amados irmãos, na nossa vida tem ratos mortos encalhados, que precisam ser removidos. Você e Deus sabem do que eu estou falando. Você sabe o que precisa ser mudado. E esta igreja conclama-nos neste dia, não é para ser um dia a mais, é para fazermos uma revisão daquilo que precisa ser tirado, como aconteceu lá com Jacó. Deus disse: ó Jacó, você vai subir para Betel, eu vou te dar uma chance. Ele estava numa situação dramática, a ponto de a família dele sofrer uma chacina, e Deus disse: só para Betel, mas você vai largar os ídolos para trás, você vai tirar as roupas sujas e largá-las, você vai limpar as suas mãos,